O mundo da ciência de dados vive um excesso de informação. Muitas pessoas associam a ciência de dados com as palavras que estão na moda, os famosos buzzwords. Ou seja, a ciência de dados é inteligência artificial, é big data, é a previsão de vendas, é carros autônomos, é aplicativos no celular. Mas pouquíssimas pessoas sabem exatamente como é a jornada de dados, o que realmente fazem esses profissionais. E aquelas pessoas que têm clareza sobre o que realmente o profissional faz no dia a dia têm as maiores chances de conseguir se preparar melhor para fazer uma migração de carreira para essa área futuramente. Por isso, hoje nesse canal nós vamos começar uma série chamada Verdadeira Jornada de Dados, onde em 6 episódios eu vou contar para vocês como que os projetos eles nascem, como que eles crescem, ganham escala, quem são os personagens ou os profissionais responsáveis por esse crescimento, quais as possibilidades de trabalho com dados no mercado nacional e internacional, como você se prepara para essa carreira e como você sabe se você está preparado para conseguir realizar a sua migração de carreira. Essa informação eu não li em nenhum livro, ninguém me contou. Essa informação é tirada da minha experiência porque eu vi essa jornada acontecer várias e várias vezes pelas empresas que eu passei. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigran, trabalho como cientista de dados profissionalmente desde 2017, mas já estudo essa profissão muito antes da ciência de dados ser conhecida como ela é hoje. Passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior empresa brasileira da América Latina. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha. E hoje vamos começar o nosso episódio 1, onde eu vou falar sobre como os projetos de dados eles começam. Espero que vocês gostem dessa série, se inscrevam no canal, deixem seu like, bora pro vídeo. Grande parte dos projetos de ciência de dados, eles nascem da dor das pessoas pela falta de informação. Os tomadores de decisões das empresas precisam cada vez mais estar cientes sobre os resultados da empresa para tomar as melhores decisões. E essas dores, elas são muitas vezes externalizadas através de perguntas. Então perguntas como, escuta, você consegue descobrir quantas vendas do produto X nós fizemos nos últimos 60 dias? Então a dor de não saber quantos produtos são vendidos diariamente do produto X causa essa dor na pessoa em não saber se a decisão que ela está tomando é a melhor. Portanto, para poder responder essa pergunta, geralmente nós fazemos uma análise manual, ou seja, nós temos acesso a alguns dados que pode estar numa planilha do Excel, pode estar no arquivo CSV, ou alguém manda isso para você através de um e-mail, através de uma pasta compartilhada. Você faz a análise para essa pessoa através de tabelas dinâmicas, através de tabelas comuns, através de gráficos. Você expõe essa informação de uma forma visual para a pessoa e devolve isso para a tomada de decisão, para que a pessoa agora, com a informação de quantos produtos diários são vendidos do produto X, ela consiga tomar melhores decisões sobre, por exemplo, quantos produtos ela deve fazer, qual que é o tempo que ela pode esperar por novos produtos no estoque. Só que além disso, quando você entrega essa primeira análise, muitas delas acabam ficando só nesse primeiro passo, que é fazer essa análise manual. Mas muitas outras análises elas acabam dando um próximo passo, que é o seguinte, quando a pessoa diz para você, pô, que legal, ficou muito bom, mas você consegue manter esses gráficos atualizados todos os dias? Então ela quer que você continue com que essa análise ela fique viva, que ela fique atualizando todos os dias. E aí agora você precisa de novos recursos para poder fazer com que essa análise ela se mantenha atualizada todos os dias. Um primeiro passo que você pode fazer, você pode acessar esse CSV todos os dias, pega o valor mais atualizado e atualiza a sua análise. Só que como você é uma pessoa mais esperta e tem certeza de que um trabalho tão repetitivo como esse não é para você, porque você é um ser pensante e aonde você tem mais resultado é interpretando os dados e tomando decisão, você acaba aprendendo a criar alguns scripts, alguns códigos que são interpretados pelo próprio computador, que fazem todo o trabalho manual que você precisa. Ou seja, eles mesmos conectam nessas bases de dados, nesses arquivos de dados, fazem toda a análise, atualizam essas análises e mostram o resultado para a pessoa. Então agora você passa a ser o criador dessas automatizações de tarefas e não mais a pessoa que fica manualmente atualizando vários e vários gráficos todos os dias ou várias tabelas todos os dias. Só que a análise muitas vezes ela não para por aí, porque quando as pessoas elas começam a ver valor naquilo que você entrega, é natural que elas peçam mais coisas.
Então, agora, ao invés de você ficar olhando só para os resultados, para os gráficos, pelos dashboards que você criou, a pessoa ela começa a perguntar para você, nossa, você poderia colocar mais dados para melhorar essa análise? Ou seja, somente o valor de vendas dos últimos 60 dias não é o bastante, mas ela quer ver do produto X, do produto Y, ela quer saber do produto X pelas cores, do produto X pelos tamanhos, ela quer saber quem são as pessoas que compraram aqueles produtos. Então há uma necessidade de você incrementar essa análise para que aquela dor que a pessoa tem pela falta de informação comece a diminuir e ela comece a ficar cada vez mais confiante para tomar as decisões. Então você, com o seu script, você atualiza o seu script, fazendo com que ele consiga integrar mais planilhas de dados além daquela que você inicialmente fez. Então você vai ter uma planilha de vendas, uma planilha de cores de produto, uma planilha dos tamanhos do produto, uma planilha do estoque, uma planilha de pessoas que compraram. Você passa a ter várias planilhas com dados diferentes que vão ser combinados para poder incrementar a análise que você fez até agora. Só que fazer isso dentro do script, você vai perceber que acaba sendo muito trabalhoso, porque você vai ter que fazer várias linhas de código para poder ler todas essas bases. E aí você, mais uma vez, como um ser pensante, vai se perguntar, poxa, mas de onde vêm todos esses dados que eu estou integrando nas minhas análises? E aí você vai descobrir que esses dados, na verdade, são dados exportados de um banco de dados, que realmente tem essa função, ela é essa ferramenta para poder armazenar dados de diferentes naturezas. Portanto, ao invés de você conectar o seu script nesses vários arquivos de dados, você passa a conectar o seu script direto no banco de dados para ficar muito mais fácil essa coleta. E aí agora você tem o seu script conectado direto no banco de dados e atualizando as análises diariamente. Quando as pessoas elas olham para isso aqui, elas começam a ver cada vez mais valor naquilo que você entrega como seu trabalho. E elas naturalmente passam a requisitar mais de você. Ou seja, elas olham para suas análises e dizem, poxa, as análises ficaram muito legais. Será que a gente não conseguiria prever esse indicador? Então, ao invés de olhar para o passado e entender quantos itens são vendidos do produto X diariamente, será que eu não conseguiria olhar para o futuro e dizer quantos produtos eu venderei daqui 30 dias, por exemplo? E você vai virar para essa pessoa e falar assim, olha, eu não tenho essas habilidades de criar essa previsão do futuro, mas nós temos um profissional que consegue fazer essas previsões de indicadores. Então vocês trazem esse novo profissional para a empresa, que agora ele com o seu computador também conectado na mesma base de dados que você, ao invés do resultado do trabalho dele ou dela ser um gráfico, uma análise ou uma tabela, agora passa a ser um modelo, um algoritmo que é capaz de olhar para o comportamento passado e refletir esse comportamento no futuro com alguns ajustes. Então agora você tem uma nova ferramenta para poder prever esses valores. Mas aí, quando as pessoas elas veem mais esse valor agregado nas suas análises, elas começam a fazer novas requisições. Elas começam, poxa, as decisões estão cada vez mais assertivas, porque agora eu consigo planejar toda a minha demanda baseado no que os algoritmos de previsão de vendas estão me dizendo. Será que a gente não consegue fazer mais análises e mais previsões para que eu consiga planejar outros aspectos ou outras partes da empresa? E aí você consegue trazer outras pessoas para ajudar a criar a análise. E aí o time de dados ele começa a crescer. Você tem mais pessoas fazendo análises e mais pessoas fazendo modelos para fazer previsões de indicadores, de métricas. Logo, você tem novos produtos sendo construídos todos os dias. Então são mais análises, são mais gráficos, são mais tabelas dinâmicas, são mais relatórios de dados. E tudo isso ele acaba sendo fruto do script que você criou lá no começo, que conecta no banco de dados para poder manter esses produtos de dados atualizados. Além disso, a outra pessoa também está criando mais algoritmos para poder prever outros indicadores. E aí você acaba tendo uma estrutura onde você tem alguns algoritmos, alguns scripts, na verdade, que mantém todos os produtos de dados sendo atualizados diariamente. E aí agora, a pergunta ela não é mais do time de negócio, mas é uma pergunta que você tem dentro do próprio time de dados, que é a seguinte: pessoal, temos muitas análises, muitos algoritmos aqui, muitos modelos de machine learning, o banco de dados está ficando muito lento, porque agora eu tenho muito mais requisições a acessos dos dados do que antigamente. Antigamente eu tinha somente um gráfico,
agora eu tenho 15 gráficos, eu tenho 20 tabelas, eu tenho 10 modelos de machine learning que são alimentados pelo mesmo banco de dados. E aí você precisa pensar em alguma forma de tornar a performance mais rápido, ou seja, o acesso a esses dados muito mais rápido, como era antigamente quando você tinha poucos produtos. E para isso você traz uma nova pessoa que agora é especializada em estruturar esses dados. Então essa pessoa ela vai olhar para todos os produtos de dados que tem na empresa e vai pensar em como construir estruturas de dados para poder tornar realmente as análises mais rápidos, os acessos às análises mais rápidos. Então ela começa a mapear todos os produtos de dados que tem na empresa, começa a mapear todos os scripts que criam esses produtos e mantém eles atualizados e percebe que tudo isso vem de apenas um banco de dados. E talvez uma das soluções seriam criar mais bancos de dados, cada um com um dado específico que alimenta uma específica análise ou um conjunto de análises específicas. Então se você tem análise sobre vendas, talvez um banco de dados somente com dados de vendas. Se você tem análise sobre clientes, talvez um banco de dados somente sobre clientes. Então essa pessoa ela começa a pensar em como que ela vai coletar esses dados que vêm especialmente do site, que é quando tem a navegação dos clientes no site, dos aplicativos que a empresa tem e também até de redes sociais que estão armazenados aqui. Talvez a primeira ideia seja então manter todos esses produtos de dados funcionando, só que agora eles são conectados em outros bancos de dados que têm somente os dados necessários para aquele tipo de análise. E agora ela pode coletar os dados da fonte, colocar num único banco de dados e depois a partir desse banco de dados ela deriva a outros bancos de dados somente com a informação necessária para atualizar aqueles produtos de dados e não mais com todos os dados da empresa. E aí você começa a ter uma estrutura muito mais robusta de coleta e organização dos dados. Depois, conforme você vai crescendo a sua estrutura e vai tendo facilidade para criar novos dados, você naturalmente cria mais análises, cria mais relatórios, cria mais modelos de machine learning. E conforme os modelos de machine learning vão crescendo, eles têm uma necessidade própria de cuidado. Você precisa monitorar a performance desses modelos, você precisa monitorar se esses modelos ainda performam como antes, você precisa monitorar como que as pessoas estão usando os resultados desse modelo. Geralmente você traz uma nova pessoa para te ajudar a cuidar desses modelos que você criou. E portanto, no fim, os projetos eles acabam sendo agrupados em grupos de produtos de dados, ou seja, você tem os projetos que são relatórios, que são gráficos, que são análises, você tem os modelos de machine learning que tornam os indicadores mais previsíveis, você tem todo o conjunto de scripts que dá vida para esses dashboards, que mantém esses modelos vivos, você tem todos os bancos de dados que geram a informação estruturada para que esses scripts possam consumir e manter os produtos de dados atualizados, você mantém toda uma arquitetura para manter os produtos de dados que você cria na empresa atualizados e fornecendo informações para as pessoas tomarem cada vez decisões mais assertivas. Então esses são os profissionais que são responsáveis por fazer esses projetos crescerem e ganharem escala dentro das empresas. E quem são esses profissionais? O que eles fazem? Qual é o real papel de cada um deles? E é isso que a gente vai ver no episódio 2 dessa série A Verdadeira Jornada de Dados. Bom, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, não se esquece de me seguir lá no Instagram, a gente também está com esse movimento da Jornada de Dados lá no Instagram para você acompanhar diariamente. Quem já está estudando ciência de dados e precisa de alguns exemplos de projetos para realizar, tem o blog e, claro, super convidado para participar do grupo do Telegram, onde é um grupo de estudos que nós temos lá. Muito obrigado pelo seu tempo, por assistir esse vídeo e vejo vocês no episódio 2 dessa série. Até!